será que vai valer a pena ter conquistado o mundo, não ter o nome escrito no livro da vida? Será? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa e como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, e havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior dessas é a caridade. Aleluia. Será que vai valer a pena ter conquistado o mundo, não ter o nome escrito no livro da vida? Será? Será? Graças a Deus. Uma palavra que muitos podem, de repente, até contestar, mas queima o meu coração, principalmente nestes dias de Copa do Mundo. Apocalipse 18. A palavra diz que o profeta não pode ser julgado, mas as profecias, somos livres para julgar as profecias. Apocalipse 18 diz assim: e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu,
para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhes a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão, quando virem o fumo do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e cinamomo, e amomo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalo, e de carros, e de corpos, e de almas, e de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestido de linho fino, e de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navegava em naus, e em todo marinheiro, e todos os que negociavam no mar, se puseram de longe, e vendo o fumo do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade semelhante é esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra com um grande mó, e lançou-se no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, nem de músicos, e de flauteiros, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. Ruído de mó, e em ti se não ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Palavra poderosa, irmãos. A igreja, tanto poder foi dispensado pelas mãos da igreja, dos santos profetas, dos apóstolos, mas a igreja se vendeu. A igreja só quis enriquecimento ilícito. Você pode ouvir as igrejas faraônicas no mundo inteiro. Todos entram e saem, são mercantes, são mercadores de riqueza, mas compromisso com o Rei da Glória não se vê. Quase não se há mais pobre. O que a igreja fez com o dinheiro?
Aqui fala de todo tipo de coisas preciosas, de vinho, de mirra, de azeite, de madeira, de vasos. Mas agora é só riqueza. Esqueceram do Senhor, esqueceram da sua glória, esqueceram que há uma morada eterna no céu. O apóstolo Paulo diz: se nós pensarmos somente nas coisas dessa terra, somos os mais miseráveis. Mas agora tudo pode. Agora já tem igreja de todo tipo de pastor, de todo tipo de profecia. Qualquer um agora pode abrir uma porta e dizer-se igreja do Senhor. Ei, mas Cristo prestará conta de cada ação dos seus profetas. E o que tem se tornado, se Jesus voltasse hoje, como pegaria a nossa igreja? Você enriqueceu na igreja do Senhor, o Senhor te abençoou, o Senhor te prosperou. E o que você tem feito pela obra de Deus? O Senhor te livrou das suas enfermidades, levita. O Senhor te livrou das suas enfermidades, profetas. E agora você vive correndo atrás das suas concupiscências, na concupiscência dos teus olhos. E ainda reclamando das coisas ainda. Mas o Senhor te chamou como profeta na terra. O Senhor te chamou como ministro na terra para você ganhar almas, para você zelar das coisas do Senhor. Mas agora o que seus olhos estão somente voltados para as coisas da terra. Você já não ora mais em mistério, você não canta com alegria, você não profetiza, você culpa todos, você culpa o ministério, você culpa o pastor, você culpa o ministério, você culpa Deus para não fazer a obra do Senhor. Mas a igreja enriqueceu o mundo. E quantos não vão se assentar na frente da televisão para assistir a Copa do Mundo, dizendo: eu posso, tudo bem que você pode. Todas as coisas me convêm, amado, mas nem tudo é lícito. Ídolos. A igreja está cheia. Quando o apóstolo João diz: ei, filhinhos, fugir dos ídolos. Agora é novela, agora é futebol, agora é Copa do Mundo. Agora é pecado dentro da igreja, para o bel prazer da igreja. Agora vem uma palavra e limpa qualquer pecador, mas este pecador não tem o coração arrependido ainda. Fique sabendo, você que vai assistir a Copa do Mundo, em nome de Jesus Cristo, eu tenho certeza disso. Enquanto milhões vão estar assistindo a Copa do Mundo, a igreja de Cristo vai estar orando. Enquanto multidões vai estar de olho na Copa do Mundo, a igreja do Senhor vai estar pranteando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Enquanto muitos estão com o coração ligado no espírito do mundo, na mídia, a igreja do Senhor não, ela é separada, porque o Senhor está chegando, está voltando, buscando uma igreja lavada, remida, santa, sem mancha e de bons frutos. Não se doa tanto. Jesus, quando chegou, disse: vocês têm feito da casa do meu pai covil de ladrões. Mas aqui Apocalipse 18 fala que a casa do Senhor está cheia de demônios, porque buscam riquezas, vaidades e vaidades, correndo atrás do vento. Mas o Espírito do Senhor ainda está buscando um coração quebrantado. Quando nós saímos do nosso lugar, não seja para algo terreno, mas para invocar o nome do Senhor, que faz proezas. Faz proezas. Larga das imundícias enquanto ainda é tempo, e quebranta o teu coração, quebranta a tua alma. Ministro do Senhor, você não pode ministrar duas coisas. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode sentar na mesa do Senhor e sentar nas mesas do demônio. Você não pode. Você é ministro do Senhor. Os teus olhos têm que estar de contínuo voltados para o Senhor. Onde diz lá em Daniel: Senhor, todas as minhas fontes estão em Ti. E agora você vai assistir a Copa do Mundo e depois vai para a igreja. Sai da Babilônia. Sai dessa igreja que não quer lavar das suas imundícias. Sai dela, porque o Espírito do Senhor ainda geme. O Espírito do Senhor ainda te toca para você clamar: Abba, Pai! Aleluia! Abba, Pai!
mulheres que andavam cascavelando e que a sua fé estava nas vestes. Mas há um povo pequenino nos quadrantes da terra que ainda chora e verdadeiramente tem esperado a vida do noivo. Não vos conformeis! Não vos conformeis! Sai dela, povo meu! Sai dela, povo meu! Assim diz o Senhor. Eu nada sou, senão um vaso de barro. E hei de prestar conta de todas as palavras ao Senhor. Mas que sirva de alerta para você. Não contamine, não suje, não negue o que foi conquistado com sangue. Não venda por preço de lentilhas, não venda por 30 moedas de prata, mas invoque a Deus e faça a obra do Senhor com santidade, pois sem isso não veremos a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.